Salve, moçada! E aí, Tudo bem? pessoal? Tudo bom? São exatamente 8 horas pelo horário de Brasília e estamos aqui diretamente de Quatro Barras, de uma das nossas bases, né? Essa aqui é a base do Brainstorm. Dá uma ouvidinha aí, ó. Tá ouvindo o sino? Esse é um sino de Quatro Barras, bem do lugar que a gente tá aqui agora, pertinho da serra. Meu nome é Denis Julian, tô aqui com o Guilherme. Olá, pessoal. Prazer. Já sentiram que nós estamos dando uma enchida de linguiça, né? Vamos esperar uma galera chegar. Tem alguém aí? Dá um oi pra nós se tiver alguém presente. Tem umas curtidas ali já. Temos, que legal. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Bom, essa é a primeira transmissão da Quintal de Casa, por um motivo bastante assim importante, né? Porque a gente está lançando o nosso passeio, está lançado, mas estamos lançando agora ele aqui nessa transmissão ao vivo. Na verdade, isso aqui é também assim, um momento da gente conversar, trocar uma ideia e falarmos da nossa viagem para o Peru, que acontece em agosto. Então a gente resolveu fazer essa transmissão para trocar essa ideia, para sarar dúvidas, para mostrar um pouco de imagem. Quem está fazendo a técnica aqui é nada mais, nada menos que o Luizão. Ele está ali atrás, ele está olhando tudo. A gente tem uma tela aqui, ó, que vocês vão ver, conforme o Luiz deu uma viradinha lá, ó, bem devagarzinho, vocês vão ver, tem imagens ali. A gente vai passando essas imagens aí, vai complementando um pouquinho do que a gente vai falar, vai mostrar para vocês como é que é o roteiro, os lugares que a gente vai passar. Então a gente tentou fazer bem detalhado, bem visual aí, para que vocês aproveitem o máximo possível e possam viajar com a gente já para o Peru desde agora, né? Olha lá, Fernanda, massa Fernanda. Olá, Fernanda, tudo bom? Bem legal. Bom, tem um monte de gente aqui que vai curtir a gente, vai chegar, vai sair, mas vamos dar mais uns 2, 3 minutinhos, a gente vai começar então a detalhar essa viagem para vocês. Nessa transmissão a gente vai falar sobre o roteiro, vai falar sobre o transporte, questão aérea, questão terrestre, vai falar sobre hospedagem, vai falar sobre curiosidades e informações técnicas de clima em Cusco, de cotação de moeda, documentação, se precisa de vacina ou não. Então são coisinhas aí que a gente vai querer abrir para vocês. E a gente até pede a colaboração de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando pra gente, a gente vai tentando responder na medida do possível. Se não der para responder no meio da nossa conversa aqui, a gente deixa um tempo pro final e aí a gente pega as principais perguntas aí e vai respondendo. Belezinha? Bom, moçada, não sendo repetitivo, mas vou dar mais uma chamada. Somos da Quintal de Casa Ecoturismo, meu nome é Denis, estou aqui com o Guilherme. Estamos hoje com uma transmissão para a gente conversar sobre a nossa viagem para Cusco, no Peru, que acontece em agosto. Vamos começar a falar um pouquinho do roteiro, né? Na verdade eu queria só puxar um pouquinho sobre a Quintal de Casa. Não sei se todo mundo já fez alguma atividade com a gente ou ainda não, mas até fica o convite. A gente é aqui de Curitiba, a gente faz algumas atividades aqui na região. E aí, como montanhismo, caiaque, rapel, escalada. Então assim, tem um pouquinho de cada coisa para quem gosta de uma atividade ao ar livre. E a gente começou a ampliar, né, nossos roteiros. Então estamos com essas viagens super legais aí marcadas. Para quem tiver interesse também, nós temos uma viagem para o Jalapão. Semana que vem vai rolar uma live também do Jalapão. Fica o convite, se tu tem interesse aí de dar uma olhadinha aí na nossa viagem pro Jalapão. Semana que vem vai rolar mais informações. E aí a nossa de agosto, dos dias 10 a 18 de agosto, a nossa expedição para o país vizinho, Peru. Bom, já que ele falou um pouquinho da Quintal de Casa, para quem não conhece a Quintal, tem mais um detalhezinho importante. A gente é uma empresa que está no ramo do ecoturismo. Aqui o Brasil, como todo mundo já sabe, tem questões burocráticas, jurídicas e também a questão do conhecimento, ou seja, da experiência. Eu venho do ramo da montanha, sou jornalista, fotógrafo, sou músico profissional, mas há 34 anos, esse ano completo, eu venho escalando, andando de caiaque, bastante viagem para os Andes, que é um lugar que eu adoro, para onde a gente está indo. E a Quintal foi uma união de 2 administradores e eu entrei nessa união, da qual sou muito grato, né?
por tudo isso daí. Mas o que importa nessa história que eu estou contando é que esse suporte que a gente criou de administrativo e o suporte de experiência fez com que a gente tivesse hoje uma empresa que eu posso garantir para vocês que é uma empresa segura. A gente tem Cadastur, eu sou guia pelo Ministério do Turismo, a gente tem um suporte jurídico com advogados, a gente tem, assim, a gente vai comentar com vocês, a gente tem muitos parceiros. Essa viagem para o Peru conta com vários parceiros de agência de turismo, de agência local lá no Peru. Então, assim, antes da gente falar do Peru, a gente está falando da Quintal de Casa, e a Quintal de Casa é uma empresa onde a gente preza pelo que é necessário e obrigatório no nosso mercado do ecoturismo. Beleza? Isso não é uma propaganda nossa, isso é realmente uma realidade. O pessoal às vezes fala, tal empresa, que eu sempre falo, vai lá e dá uma olhada, porque a gente lutou, a gente trabalha 7 dias por semana, não é pouco. Tem gente que fala assim, poxa, vocês trabalham com a coisa mais maravilhosa. Realmente, mas a gente trabalha bastante. E a gente sua, incrível que pareça, a gente sua tanto no escritório aqui para fazer a coisa acontecer, como a gente sua lá na montanha. E esse é prazeroso. Tá bom? Vamos... Boa noite para todo mundo que está chegando. Agora acho que é hora da gente realmente dar o start aí, né? Então aqui em 4 barras, eu, Denis, Guilherme, Luiz fazendo a técnica pra gente. Vamos iniciar agora a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre a viagem lá para Cusco, no Peru, que acontece em agosto. Bora lá? Resumidamente, só para pegar assim e começar uma conversa com vocês, essa é uma viagem que ela vai durar 9 dias e 8 noites. Então, ela foi focada na região de Cusco. O Peru é um país maravilhoso, tem belezas naturais e históricas para ficar anos viajando por lá, mas a gente focou numa determinada área do Peru, que para nós é uma área muito especial. Então, a nossa viagem ela vai ficar compreendida nessa região de Cusco mesmo. A gente vai tentar visitar os principais atrativos lá da região. Resumidamente, passando para vocês, a gente vai fazer a região de Cusco, nós vamos para Águas Calientes, Machu Picchu, imagino que é o sonho de muita gente que está nos assistindo agora. Nós vamos fazer a Laguna Humantay, que é uma lagoa que fica localizada no meio da pré-cordilheira. Nós vamos fazer a Montanha Colorida, o Vale Sagrado e a própria cidade de Cusco. Então vamos fazer uma caminhada lá, vocês vão ver algumas fotos depois de Cusco, uma cidade incrível, super histórica, é uma viagem única. O Peru ele tem uma característica assim, ele tem uma costa muito bonita, por sinal o pessoal do surf vai bastante para lá em busca das ondas, tem um lugar bem especial lá para o surf. Existe uma cordilheira lá chamada Cordilheira Blanca, que é a Huaraz. A gente sempre conversa com a moçada que está no passeio, vários conhecem. O dia que está a Laguna 69, que é uma, já ficou conhecida aí, né? Ela está no meio de uma caminhada de altitude, um lugar difícil. Inclusive, já adiantando, a gente em breve pretende fazer esse passeio para Huaraz. Mas essa é uma região lá de montanhas altas e deserta. E o Cusco tem uma característica muito legal, porque na nossa paisagem a gente vai encontrar tanto o verde tropical, como a gente vai encontrar o gelo das montanhas. Isso quando a gente vê o Machu Picchu, a gente vê toda aquela serra e árvores e verde, né? E ao mesmo tempo a gente vai lá para a Laguna Humantay, que está aos pés do Monte Humantay, que é uma montanha de 6.000 metros de altitude, gigante. Eu acho que ela tem quase 6.000 metros e super cheia de gelo, de glaciar. Então é uma viagem assim que é bem completa no sentido paisagem, verde e neve, né? Eu pessoalmente adoro ver neve, mas é bem legal a questão da gente variar isso, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem a questão da altitude, do famoso sorote, que dá na gente, que é a coisa de partir do alto. Para vocês terem ideia, a gente inicia em 3.400 metros. E não é todo mundo que já pisou num 3.400 metros. A gente vai comentar sobre esses detalhes, que é bem interessante para frente. Beleza? Vamos falar então devagarzinho como é que vai funcionar o roteiro. O roteiro parte de Curitiba, né, Gui? Curitiba. A gente vai fazer, vou mostrar aqui para vocês, um cronograma resumido aí com as nossas datas da viagem. A gente sai de Curitiba
A nossa ideia é começar a viagem no dia 11, que vai ser a chegada em Cusco. Então, o dia 10 ele é previsto para a saída de Curitiba, deslocamento aéreo. A gente vai fazer provavelmente as escalas em São Paulo, Lima e Cusco. Existem outras opções de escalas também, mas a gente pesquisando encontrou essas como as melhores opções. O primeiro dia é para a chegada em Cusco, descanso da viagem, aquele primeiro passeio para dar uma volta na cidade, conhecer, se regionalizar, aproveitar o nosso dia, e às 7 horas da noite, aquele nosso brinde inicial da viagem. Então vamos reunir todo mundo, vamos começar uma celebração aí legal da nossa viagem, todo mundo junto. Depois, no dia seguinte, nosso destino é Aguascalientes, é a última cidade antes do Machu Picchu. Então é uma viagem, é um dia que a gente vai gastar para viagens. A gente vai fazer primeiro um deslocamento de ônibus até Ollantaytambo e depois nós vamos pegar um trem até Aguascalientes. Então é uma viagem de trem sensacional, no meio da Cordilheira dos Andes, rumo a Aguascalientes, onde a gente vai ficar no pé do Machu Picchu, no pé da pré-cordilheira. É um cenário sem igual. Em Aguascalientes a gente também está lá no rio Urubamba, é um vale. Aguascalientes está cravado no meio de várias montanhas lindas, com parede, com meio selvagem, porque também o que acontece? Quando a gente saiu de Cusco, estamos lá a 3.400, a gente baixou para chegar em Aguascalientes. Isso vai ser bom para o organismo. Chegar lá embaixo também vai ter bastante oxigênio por causa da floresta, lá no rio Urubamba. Isso daí é na segunda-feira, certo? Estamos lá. O que temos lá em Aguascalientes, Gui? Aguascalientes, bom, primeiro a nossa base para o Machu Picchu, né? Então, só de ficar naquela região, olhando todas as montanhas em redor, a gente até estava falando antes, como um exemplo para o pessoal se ambientar, o pessoal aqui da região de Curitiba, é como se tu tivesse em Morretes com 3 marumbis ao lado de vocês. Então, é olhar para todos os lados assim e ver uma cadeia de montanhas te cercando, que só isso já vale o passeio para Aguascalientes. Além disso, o próprio nome é derivado dessas piscinas naturais aí, que a gente vai mostrar as fotos também. É uma possibilidade de tomar um banho quente aí no meio da cordilheira também, com esse visual impressionante das montanhas. E tem um mercado muito famoso lá, é um mercado onde as pessoas podem fazer compras de artesanatos, levar suas lembrancinhas para casa. A gente até tem umas coisinhas aí, ó. Até vou vestir, vamos ver como eu vou ficar. Agora eu vou entrar no clima. Cusco! Vamos para Cusco! E olha só, tem também uma alpaca aqui, ó. Lá na região a gente tem a alpaca, a lhama fica um pouquinho mais para cima, e a vicunha. São 3 espécies desse animal que a gente encontra bastante pelos Andes. A vicunha é um pouquinho menor, essa é a alpaca grandinha. Agora nessa viagem eu tenho que trazer um companheiro para ela, porque ela tá querendo fazer, né? Família, né? Eu acho que em 10 anos com a Quintal de Casa eu vou fazer uma criação. Mas assim, são coisinhas assim que a gente encontra lá, mas muito mais que isso, obviamente. Essa daqui eu adoro ela tem uma estimação um pouco pessoal, mas esse mercado ele tem artesanato local. E quando a gente fala do mercado lá em Cusco, a gente tem que lembrar sempre das mulheres com aquelas roupas coloridas, de toda a cultura indígena, né, quechua, porque são os índios quechuas, depois dos incas, a colonização indígena fora dos quechuas, né, ela está bastante presente. É bem interessante essa conexão forte que a gente faz na cultura lá no Peru. Provavelmente todo mundo que ouve falar no Peru e ouve falar da cultura, imagina esse vestuário aí que o Luiz acabou de mostrar pra gente. Então são roupas muito coloridas. A gente vai tanto em Aguascalientes, nesse mercado que a gente comentou, quanto em próprio Cusco e Pisa, que tem um mercado mega famoso, gigante. A gente vai ver agora mais umas imagens, peças de tecidos completamente coloridas. Então é uma marca dessa cultura, é uma marca da história deles. Então vale a pena trazer as coisas mais coloridas e impressionantes que
que tem lá na região. Em um momento da viagem, a gente vai detalhar no roteiro um pouquinho mais pra frente, a gente vai ver até como eles fazem para ter a cor, é bem interessante. Eles partem de 2, 3 cores e conseguem chegar em todas as tonalidades. Numa visita nossa, a gente vai conhecer as rendeiras que fazem, né, tudo isso aí lá. E vocês também vão ter a oportunidade de ver o porquê de todo esse colorido. É bem legal, eles ainda fazem lá da forma não industrial, da forma artesanal. Mas aí nós estamos ainda lá em Aguascalientes. Só perguntando aí, tá todo mundo nos escutando, tá tudo certinho? Se tiver algum problema com o nosso áudio, manda uma mensagem pra gente, a gente aumenta o nosso volume, baixa o nosso volume, chega mais perto da câmera, aí vocês vão ditando aí pra gente se precisa fazer algum ajuste, belezinha? Então só continuando, aí no dia seguinte... Terça-feira, dia de acordar cedo, dia de realizar sonhos, porque é o dia do Machu Picchu. Acordamos cedo, vamos subir uma estradinha assim, uma ondinha. São duas opções, você pode fazer uma caminhada e você pode pegar um transporte. A gente vai utilizar o transporte até mesmo para segurar um pouquinho e se poupar um pouquinho da parte física. Aí subimos, chegamos até a base do Machu Picchu. E esse dia ele vai ser destinado exclusivamente para passear pela cidade Inca, né? Então, lá nós temos um guia local que vai nos acompanhar, é um guia profissional, então ele vai dar todo o suporte para a gente, ele vai contar toda a história de Machu Picchu, ele vai fazer todo o acompanhamento com a gente, então é a oportunidade da gente passear por cada ruazinha ali de Machu Picchu, conhecer cada detalhe, cada parte da história dessa cidade, e aproveitar o dia inteiro lá na região. Machu Picchu, ela foi uma cidade que ficou escondida durante séculos lá no meio dos Andes. Quando os espanhóis conquistaram ou invadiram, vai da concepção de cada um, o Peru, eles demoraram na verdade foi isso que aconteceu no século XVI, essa invasão ou essa conquista espanhola, e foram, se eu não me engano, 3 séculos, porque foi só no século XVI que Machu Picchu foi descoberto. Desculpe, 16 não, século 20, 1911 que o cara foi descobrir a cidade lá. Simplesmente estava andando no meio da floresta, no meio das montanhas, chutou uma pedra, começou a limpar uma pedra, 2, 3. Tem alguns livros bem legais que contam isso. E você imagine, há tão pouco tempo atrás o cara descobriu toda aquela cidade. Ela não estava como ela está hoje, assim, ela virou, né, uma paisagem fotográfica. Ela está entre as 7 maravilhas do mundo, patrimônio mundial da Unesco. E Machu Picchu ela foi construída aí sim no século XVI, né? Por volta de 1500 ela não foi construída, mas os incas estavam lá quando foram encontrados. Ela é um pouco anterior a isso aí. E ela foi a última cidade dessas, do entorno de Cusco, a ser descoberta. Então só a história de Machu Picchu realmente leva a rica, né, em história, rica em imaginação. A sensação de estar em Machu Picchu é única, eu acho que nenhum lugar do mundo vai descrever a sensação de estar em Machu Picchu. Assim como estar lá no Everest, nunca fui para o Everest, mas imagino que são sensações únicas, né? Tem essa história aí que é muito bacana. Então a gente tem um dia inteiro da nossa viagem lá para Machu Picchu. No final desse dia acontece assim que fecha 1h a cidade, então a gente vai ficar até o último momento lá, vamos aproveitar ao máximo. Pergunta uma coisa aqui, será que vai dar sol? Essa é uma pergunta que é boa de fazer, né? Fala, pô, se for para Machu Picchu e não tiver sol, mas aí a gente tem uma resposta para isso daí. Vocês sabem que a gente, além de pensar muito na questão do roteiro, da programação, de tudo, a gente tentou escolher a melhor época do possível para ir para lá. Então, agosto é uma época que chove muito pouco, as temperaturas são muito boas para fazer as caminhadas lá. Lógico, é sempre bom ter uma roupa muito boa, né? Porque a gente vai subir as montanhas, depois a gente vai detalhar um pouquinho montanhas numa altitude muito grande, mas chove quase nada. Então, assim, é a melhor época para ir, perfeito. A gente teve 2 escolhas, seria julho ou agosto. Por que não julho? Julho tem até, é incrível, porque assim, dentro de uma lógica, é um dia só que chove em agosto. Em julho, pela estatística, nem um dia chove, mas tem um detalhe, aí tem muito movimento, então tem as férias europeias, americanas, está muito cheia a cidade. É claro que isso a gente quer, vai ter gente, isso aí não tem o ano inteiro, Cusco tem uma população grande de turistas,
mas agosto ainda é a melhor época, o melhor mês dessa época de inverno para a gente fazer essa visita lá. Então a gente tem certeza que o tempo vai estar bom. Eu, pelo menos, sou pé quente. Só aproveitando e respondendo até uma pergunta aqui que a gente acabou de receber do Adilson. Junho também é muito bom. Junho e agosto são duas épocas que são muito parecidas. Então a gente considera julho, em relação a clima, como se fosse o perfeito, porque a chance de chuva é praticamente zero. O mês de julho ele tem uma incidência muito baixa de chuva, e os meses de junho e agosto eles têm assim uma chance de um dia dentro de 30 de chover, sabe? Então são 2 meses que também são considerados muito bons dentro do cronograma do ano. A pior época é no verão. Então, quero ir para o Peru. Quando que eu vou? Nunca no verão. A chance de tu pegar chuva lá é mais 50%. A temporada lá começa em maio e vai finalizar em setembro. A temporada. Porém, durante o ano inteiro se visita Cusco, se visita Machu Picchu. Em alguns meses muito chuvosos do verão, a cidade fecha, e alguns passeios específicos, como o Huayna Picchu, também fecha por ser perigoso a trilha lá e tudo mais, né? Continuamos então, estamos lá no Machu Picchu, saindo da cidade às 2 horas da tarde, voltamos para Águas Calientes. Em Águas Calientes a gente passa novamente no hotel que a gente ficou em Águas Calientes, toma um banho, dá uma relaxada rápida e volta novamente para Ollantaytambo. Em Ollantaytambo pegamos o trem, aquele mesmo que nos trouxe de Cusco, e vamos finalizar o nosso dia. É uma terça-feira, é o segundo dia ativo da nossa expedição. A gente finaliza ele em Cusco. É um dia cheio, é um dia que provavelmente vai ser bastante cheio de atividade, de vida, fotografia e tudo mais. Chegamos no finalzinho do dia lá em Cusco, vamos nos alimentar e vamos descansar, porque o dia seguinte também tem um atrativo bem interessante. E só para mostrar para vocês, como a gente pensou muito nessa questão da programação, a gente selecionou uma pousada em Cusco, que nós vamos ficar lá 7 noites. É uma pousada que é uma gracinha, é uma beleza, selecionada a dedo. A gente espera que o pessoal que vá com a gente adore. Só para mostrar umas fotinhos para vocês. La Pousada del Viajero, então é uma pousada que está localizada a 2 quadras da Plaza de Armas, que fica no centro de Cusco. Então quem quiser vida noturna, passeios, tudo, a nossa pousada vai estar localizada na esquina de tudo. Então vai ser assim perfeito para fazer esse deslocamento interno, e como vocês podem ver nas fotos aí, é uma pousada 5 estrelas. Então, curtindo a imagem aí, o hallzinho. Bom, já deu até para dar uma... Até eu cheguei lá nesse momento, acho que eu acabo de... Delícia essa sala ali que apareceu, é muito legal. Realmente foram várias, a gente também conhece outras, para chegar e escolher para essa viagem ser Viajero. Então foi escolhido a dedo, a localização dela tá show, um lugar bem legal. Nós iremos contar com acomodações lá de quarto de casal, duplo, triplo no máximo, visando o máximo de conforto, já que são vários dias. A gente também sabe que é importante ter essa privacidade e tudo mais. Mas isso daí são detalhes que vocês podem também perguntar pra gente. A gente tem, inclusive, um material já feito dessa viagem que a gente pode enviar para quem tiver interesse. É um material feito em PDF, mas que está detalhado o roteiro, algumas informações específicas. E quem quiser o roteiro, só comentar ali na mensagem, comenta que eu quero, a gente salva teu contato e daí manda para ti depois. Às vezes, se preferir, manda ali o WhatsApp, a gente já manda direto pelo WhatsApp, o que preferir, aí a gente manda a nossa programação. Esse roteiro detalhado, ele é basicamente o que a gente está apresentando aqui, mas às vezes a gente falou alguma coisa, se perdeu, putz, eu não lembro, tal, alguma informação, aí vai ter na apresentação detalhada também, tudo certinho. Só manda ali um eu quero, a gente manda para vocês depois. Lembrando, somos da Quintal de Casa, Ecoturismo, meu nome é Denis Guilherme, estamos falando sobre uma viagem para Cusco, no Peru, que vai acontecer em agosto. Estou falando isso às vezes também, como é rede social, o cara tá olhando, a gente divulga bastante a nossa rede para vários lugares,
Estamos falando de Curitiba, somos da Quintal de Casa Ecoturismo, nós temos os nossos meios ali, redes sociais. Se você quiser mais informação, procure por esse nome, caso você está aí passando e não está entendendo. Aos amigos de sempre, aquele forte abraço, uma boa noite, obrigado pela atenção de vocês. Tá? Então a gente continua detalhando o nosso roteiro. Finalizamos a terça-feira, qual voltamos de Machu Picchu, e agora iniciaremos o nosso terceiro dia de atividade, que é na quarta-feira, onde visitaremos o Vale Sagrado. O Vale Sagrado é uma região localizada próximo de Cusco. A gente vai fazer um circuito passando por 4 cidades ali da região. Nós vamos passar por Pisac, Chincheiros, Urubamba e Ollantaytambo. Ollantaytambo já é a cidade que a gente tinha passado no dia anterior, né, quando fomos até Águas Calientes, mas ali nesse roteiro do Vale Sagrado a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para passear pela cidade, ver a parte histórica dessa cidade. Esse é um roteiro super histórico, tem ruínas incas também em toda essa região, ruínas tão bonitas quanto Machu Picchu, isso é muito importante de se falar. Em Pisa, que também tem um mercado que ele é sensacional, para quem quiser fazer compras, quem quiser ver artesanato, é um local que tem completo. O Vale Sagrado ele está assim entre os atrativos hoje mais divulgados de Cusco, né? Todo mundo vai para lá. Inclusive, agora esses atrativos que a gente vai falar, uma curiosidade, eu achei bastante interessante isso. A gente já viu roteiros de empresas que não foram para o Machu Picchu. Vão para Cusco e não vai para o Machu Picchu. Mas você pensa, nossa, mas vai para Cusco e não vai para Machu Picchu? Tem gente que vai para Machu Picchu e nem sabe que é em Cusco, né? Então eu quero ir para Machu Picchu. Mas existem empresas que vendem esse pacote sem visitar Machu Picchu. Interessante por quê? Porque a gente vê aí ressaltar esses atrativos que estão ao redor de Cusco, do qual a gente começa a falar agora daqui para frente, já que a nossa expedição já foi para Machu Picchu nessa viagem, né? E a gente começa agora outros atrativos. E tem uma outra questão que fala sobre Machu Picchu. Nós temos todos os ingressos de trem, entrada na cidade, tudo isso daí comprado com muita antecedência. Por se falar mesmo em agosto, que já não é o auge da temporada, mas é uma temporada fortíssima, você já não consegue com 3, 4 meses de antecedência conseguir esses ingressos, esses tickets, né? E a gente já tem tudo isso daí. Então é um pouquinho de que você precisa ter palavra seria cacife, para chegar lá, reservar tudo, pagar tudo, ter tudo na mão. Essa viagem, como ela já está com uma saída garantida, tudo isso daí foi comprado com antecedência, o que permite que a gente vá para Machu Picchu. Eu também acharia bastante estranho ir para Cusco e não visitar Machu Picchu, né? Mas tem pessoas que escolhem até não ir, porque esses atrativos são tão legais quanto. O Vale Sagrado, bem rapidinho falando, quando os espanhóis chegaram, eles encontraram toda a colonização, toda a civilização inca lá, encontraram muito ouro, muita prata, muito minério. E o Vale Sagrado, por onde eles passaram, eles foram descobrindo as ruínas e foram dizimando, a civilização inca ela foi baixando a bola, e só depois que foi ser descoberto Machu Picchu. Mas o Vale Sagrado é o caminho para Machu Picchu. Então isso que a gente vai estar visitando tem o mesmo conteúdo histórico inca do que a cidade Machu Picchu lá em cima. Por isso ela é muito interessante. E obviamente lá a colonização inca, porque Machu Picchu tinha sido, simplesmente não existia pessoas morando lá. A colonização inca ela teve ainda o Vale Sagrado, ele teve a soma dos quechuas que chegaram lá. Então assim a gente encontra uma miscigenação europeia, um resquício inca e uma forte influência indígena no Vale Sagrado. É um lugar bem legal e tem uma outra questão que a gente começa a falar agora, que é a aclimatação. Porque a gente está dormindo em Cusco, que fica a 3.400 metros. E a gente precisa, todos nós, nos preparar para fazer o nosso maior desafio, que vai passar de 5.000 metros nessa viagem. Então, cada vez que a gente sai de Cusco, a gente baixa um pouquinho. Por incrível que pareça, eu sempre, né, de criança, quando eu visualizava Machu Picchu, eu sempre imaginava que Machu Picchu era alto. Não é, é o contrário. Cusco está aqui, Machu Picchu está aqui. 2.400, se eu não me engano, a altura de Machu Picchu. É isso, né? Mesmo. 2.400 a altura de Machu Picchu. 1.000 metros abaixo de Cusco.
a gente volta para Cusco, visita o Vale Sagrado, desce de novo, volta. Aí, daqui a pouco a gente fala, nós vamos começar a subir e a subir bastante. Então, acho que Vale Sagrado é isso daí, né? Isso aí. É um dia inteiro cheio, a gente sai cedinho do nosso hotel. A gente, nesse dia, 8 horas da manhã a gente sai. 8 horas da manhã, toma um café no hotel nesse dia. 8 horas a gente sai. E fica até às 6h30 passeando. É um passeio que o transporte está incluso, então a gente vai fazer com guias locais também, que vão dar todo esse assessoramento, contar todas essas histórias pra gente e tudo mais. E a gente vai fazer todo esse deslocamento então com um veículo próprio deles, até retornar para Cusco de novo para dormir, recuperar as energias, porque daí no dia seguinte vai começar a brincadeira. A brincadeira no dia seguinte é a Laguna Humantay. Para esse passeio a gente já sai 5 horas da manhã do hotel. Vamos tomar nosso café da manhã, nosso desayuno na estrada, na ruta. Lá a gente tem o objetivo de conhecer uma das lagoas mais bonitas do mundo, sem dúvida. Ela está na famosa trilha do Salcantay, que é para o pessoal do trekking. Lá na região a gente conhece o caminho Inca, que é famoso, e a trilha do Salcantay, que é uma trilha que dá uma volta gigante pelas montanhas, se não me engano são 7 dias de caminhada, e lá a gente vai conhecer a Laguna Humantay. Temos a imagem dela daqui a pouquinho para vocês verem. Essa lagoa ela está situada a aproximadamente 4.500 metros de altitude. Em alguns trechos da caminhada a gente ultrapassa essa altitude porque a lagoa está um pouco mais abaixo da trilha. O nosso deslocamento até na Laguna Humantay vai ser com um veículo também local, van, micro-ônibus, o que né, a gente tem disponível para esse passeio lá. E a caminhada é pequena, porém em altitude. Exigente, então, curta, mas exigente. Ela já é um primeiro desafio assim para a altitude. A gente vai ver o gelo, certo? Ela fica bem ao pé também do Monte Humantay. Ali são dezenas de glaciares assim que tem. A cor da água que vocês viram na imagem, show de bola, impressionante. Também lá a gente vai ter aquela sorte de pegar aquele dia de céu azul bonito. Vamos ter também uma presença de um outro fator bem importante, que é o frio. O ano passado lá estava 5 graus estava na Montanha Colorida, mas estava em torno de 0 graus. Então assim, 0 grau. Puxado, isso é a temperatura, tirando o fator da sensação térmica que aumenta demais com o vento. Então assim a gente tem a verdadeira sensação andina, de montanha, um monte de alpaca, né, por ali. Temos também assim uma estrutura bem mais, como se diria, colonial ali, sabe, que já está longe de Cusco. Então a gente vai tomar um café toma um café lá em Soraipampa. A gente toma um café em Soraipampa, na base, né? E faz uma caminhadinha. Dá mais ou menos 1h30 de caminhada até a laguna. Mas é o negócio que o Denis comentou, nós temos que sempre lembrar que nós estamos a mais de 4.000 metros, então ela é uma caminhada exigente, não é tanto que nem a da Montanha Colorida, mas justamente a gente preferiu colocar ela antes da Montanha Colorida justamente para se preparar em relação à aclimatação, se preparar em relação ao preparo físico. É uma caminhada que vai exigir, mas não tanto, então tudo isso também foi pensado para desenhar o roteiro da melhor forma para a pessoa poder aproveitar e não se desgastar tanto, né? Junto com isso aí a gente vai conhecer algumas técnicas andinas que falam sobre a altitude. A altitude é o sorote que a gente fala. Bem interessante que quando a gente chegar em Cusco, lá no nosso hotel, as primeiras coisas que eles servem são os chás de coca. E a gente toma muito chá de coca para que a gente se hidrate, e também a coca ela tem um poder medicinal que alivia dor de cabeça, alivia os sintomas, né, do sorote. A gente vai conhecer também uma água de cheiro que eles têm lá, que é bem interessante. Você coloca na mão e eles fazem para você cheirar. Pô, podia ter trazido uma água de cheiro hoje pra gente cheirar aqui, que é bem gostoso. Ela tem um cheiro assim diferente, né? A coisa mais, como se diria assim, mais
campestre que existe, mas é bem interessante. Então, assim, normalmente assim, os guias que estão lá estão sempre preocupados com a questão da altitude. A altitude realmente é um risco que a gente tem, que a gente vai estar aclimatado para isso, mas assim, sempre tem que ficar alerta com o seu corpo. Cada corpo age de uma maneira. Mas em alguns momentos é importante que você passe água de cheiro na mão, você dá uma olhadinha nela. Muita folha de coca para mascar. Esses aromas, assim como eu tenho, lá em casa está tomando até hoje o chá do ano passado. É um chá de coca, mas não tá velho, não tá vencido. Tá bom. Até o pessoal já tomou ano passado, depois a gente foi pro Pico Paraná, fazer uns passeios e tomou o chá de coca. Daí nesse caso, quando você traz para o Brasil, você tem que trazer o saquinho, não dá para trazer a erva pura. Mas lá é muita erva pura. Depois você fica com esses aromas, né, que são bem legais. Muitas vezes quando a gente traz uma viagem de fotografia, vídeo, a gente não consegue trazer o aroma. Mas essa viagem especial, quando você traz água de cheiro, você traz o aroma dos Andes, da região de Cusco junto. Então, finalizando o nosso terceiro dia de expedição, detalhando o roteiro para vocês. E a gente visitou nesse dia a Laguna Humantay. Quinto dia. Estamos no quinto dia. Dei uma marcada aí de terceiro para quinto, mas tudo bem, tá bom, né? O importante é não pular dia lá, né? Meu terceiro pular pro quinto, sacanagem. Mas aqui nós não pulamos, tá bom? Depois disso tem um dia que é especial, né? O pessoal, eu acho que vai ser o dia que o pessoal mais vai curtir. É o dia livre em Cusco. A gente também pensou nisso para o pessoal aclimatar, descansar o máximo possível. É aquele dia também que o pessoal vai poder fazer compras. Então está destinado única e exclusivamente para isso. É descansar em Cusco, é fazer as compras que quer para levar de volta, trazer as lembrancinhas para o pessoal. A gente até quer comentar com vocês, lá em Cusco, quem for com a gente, aproveita para comprar roupa boa e barata lá. São coisas muito boas mesmo, equipamentos que a gente já comprou, já trouxe de outras viagens para cá, que a gente usa nas nossas expedições aqui. Então é um dia dedicado para isso. Quem quiser fazer alguma compra de artesanato também tem a feira em Cusco, tem o Mercado del Pueblo, que também serve uma gastronomia maravilhosa. E esse dia vai ser mais descanso assim, e passeio na cidade de Cusco. Peru e Bolívia são os países aqui na nossa América que a gente visita que tem os melhores preços de roupa. E já falando para vocês um pouquinho sobre como é que tá hoje, a gente deu uma pesquisada, hoje, dia 11, tá soles para 1,17 reais, ou seja, é quase 1 para 1. O ano passado estava menos, o real deu uma desvalorizadinha, mas quando a gente fala de comprar roupa é porque lá também é barato. Quer dizer, não é barato, mas é acessível. Você consegue comprar roupa boa por um preço bom. Hoje, se você vai, o pessoal que foi para a Patagônia essa temporada, vai lá e vê uma jaqueta da North Face ou alguma coisa, Columbia, que são as marcas que mais vendem lá, você vai ver assim que está quase com o preço parecido com o shopping aqui. É muito caro. E lá você consegue se equipar bem com roupas, com hardware forte assim. É bem legal. Essas compras também poderão ser feitas logo no início da viagem, mas é aquela velha história, né? O cara fala, puxa, mas eu vi lá um negócio, eu tenho que voltar naquela lojinha, eu tenho que comprar aquela lembrancinha. Então a sexta-feira vai ser toda dedicada para essa curtição na cidade, para relaxar, para descansar, para curtir. Outra coisa bem interessante em Cusco é a questão da culinária. Na verdade, o Peru, nesse momento de moda que a culinária estourou, né? O mundo chefes, o Peru se destaca como uma das melhores cozinhas do mundo. Inclusive, para dar um pouquinho de vontade, de fome em vocês, agora que está no horário bom, Curitiba tem 2 restaurantes bem legais para você experimentar um pouco da culinária peruana. Dá uma pesquisadinha aí que você encontra. Inclusive, um é aqui pertinho, por incrível que pareça, pertinho de Quatro Barras, da onde a gente fala agora. E a gente também vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa culinária nesse dia. Descansamos, tivemos uma sexta-feira extremamente agradável, porém sabemos que o sábado, que é o nosso último dia, temos o maior desafio e talvez um dos desafios mais atraentes dessa viagem, que é a montanha colorida Rainbow Mountain. A gente vai passar um videozinho para vocês, um trechinho curtinho aí, mas só para vocês terem uma ideia do que é essa nossa montanha colorida, aonde ela está localizada, e para vocês já sentirem um pouquinho o que a gente vai ver lá de cima, como é que vai ser essa nossa aventura. Ela é uma aventura que vai começar cedo, uma aventura que 4 horas da manhã a gente já está levantando para sair do nosso hotel.
A gente faz uma viagenzinha até chegar na base, toma um café da manhã reforçado e aí começa a nossa caminhada. É uma caminhada onde a gente vai chegar a mais de 5.000 metros de altitude, 5.100, e então todo mundo tem que estar preparado, tem que estar descansado. Então por isso o dia livre em Cusco anteriormente, né, já é pensado nisso também. E vocês estão vendo o videozinho aí, é um negócio impressionante. A Rainbow Mountain, ela até então não existia. Como houve o degelo, a retração dos glaciares, a Rainbow Mountain surgiu e se transformou outra vez num dos atrativos mais interessantes de Cusco. Realmente não é fácil chegar a 5.100 metros de altitude. Para você ter ideia, já ultrapassamos todas as montanhas dos Estados Unidos, tirando o Alasca, onde é que tem lá o McKinley, né? O Denali hoje não se chama mais McKinley, é o Denali, lá no Alasca. Mas mesmo dos Estados Unidos de baixo, da Europa, não existe montanha com uma altitude superior a 5.000 metros. A gente vai estar realmente alto. Porém, a gente já fez uma aclimatação, a gente passou uma semana inteira focando nisso. Muito provavelmente todos nós naturalmente sentimos o sorote em algum momento, uma dor de cabeça, vai ter também um pouco da questão do ar seco, né, de uma área deserta, mas é um desafio pessoal de cada um chegar na Rainbow Mountain, inclusive lá, para o pessoal que fala assim, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do grupo, porque a gente tem um grupo já formado de pessoas assim que já estão se preparando, que é bem importante se preparar também antes da viagem, né? Mas eles até oferecem um cavalo que leva você para aquelas pessoas que não conseguiram. Mas eu acho assim que por ser o último dia e também por a gente ter levado muito a sério as escolhas de atrativo, pensando na questão da aclimatação, né? Vai dar certo de todo mundo chegar lá. Mas é um desafio bacana. O lugar é lindo, maravilhoso. Acho que todo mundo também já viu uma foto, outra. É um lugar que se divulgou muito nos últimos tempos. Então, a nossa viagem, ela, em termos assim de visitação, ela finaliza lá a 5.100 metros, no coração dos Andes. O Cusco, se você olhar no mapa, realmente está no coração do Peru. Vai ser um momento muito especial. Acredito que ela vem com mais emoção ainda por ser desafiadora fisicamente, né? Ah, mas é perigoso, será que vai ter? Não tem perigo nenhum. É simplesmente uma caminhada na tua respiração, no teu ritmo, sem precisar carregar peso, né? Onde é que você vai ter o dia inteiro? Não, mas você vai ter muitas horas para você chegar lá. Para você chegar lá. Então, assim, é um trabalho lento, né? E vamos ver como cada um vai chegar. Mas realmente foi escolhido para fazer, fechar com chave de ouro. Eu achei muito legal que quando a gente começou a falar da viagem, a gente iniciou assim lá no primeiro dia, né, voltando lá no domingo, e a gente não inicia assim, é a reunião inicial, a gente chamou, é o brinde inicial. Então com certeza a gente vai pelo menos dar um gole de uma água ou de um chá, a gente vai ter um chá quente sempre, né, numa oportunidade como essa. Aí sim, o ano passado na visita estava menos 5 graus lá na Montanha Colorida, muito frio. A gente também teve algumas pessoas que visitaram amigos nossos em situações climáticas diferentes, mas é um lugar também que a gente vai ter a sorte de pegar um dia bonito e ver as cores, né? Ver como a gente chama, a diferença de cores, o contraste das cores. Beleza, gente? A gente tem mais algumas coisinhas para falar, mas a gente até quer ver se alguém tem alguma dúvida, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, a gente vai respondendo. A gente tem uma pergunta que ficou para trás, eu já vou ver quem que perguntou, mas perguntou em relação às vagas. O nosso grupo hoje ele tá para fechar em 13 pessoas, é um primeiro lote, assim, digamos, um primeiro grupo que a gente está tentando fechar. E aí, dependendo, se nós fecharmos essas 13 pessoas, a gente vai abrir para no máximo 17. O grupo final de 17 pessoas. Hoje nós já estamos em 2/3 vendidos, tá? Então só para não o pessoal tem ter uma muita ideia. Vaga, não é aquela coisa, meu, compre já tua vaga. Não é essa a questão, é uma viagem que tem que ser bastante programada financeiramente, questão de férias e tudo mais. Mas a gente está bem feliz com as vendas. As vendas estão saindo e também tem um detalhe que eu acho muito legal.
Acho que tem gente que vai viajar com a gente, que pode estar na transmissão. O grupo que a gente formou é um grupo muito show de bola. São pessoas realmente especiais em todos os sentidos. Pessoas que a gente conheceu trabalhando no ecoturismo. Não tem essa história, tá puxando o saco do amigo dele. Não, não é nada. São pessoas bem legais. A gente... Bom, temos uma vibe boa. Quem conhece a gente sabe que a gente trabalha com coração, com amor. E tudo isso aí tá retornando em todos os passeios. São pessoas em todos os passeios. São pessoas muito legais que nos acompanham. E em especial nesse grupo a gente formou um time bacana. Quem vier, chega junto, porque é uma viagem de dias, é uma viagem que a união, né, é como assim, a gente não está indo para uma viagem, está indo para uma vivência, né? É muito importante agregar isso, o fator humano de cada um. Às vezes isso é até mais importante do que o atrativo. Às vezes a viagem pode valer até muito mais do que tudo isso. Então a gente está com um grupo muito legal. Essa não é uma propaganda nossa, essa é uma propaganda que a gente só agradece aos mestres, né? A energia positiva e a galera que veio, que topou e falou vamos. Então assim, nosso grupo está muito show de bola. Temos aí algumas informações para passar para vocês, mas e aí, alguma pergunta? Nada? Tá tudo certinho? Se tiverem, vão comentando ali, aí a gente vai respondendo. Moçada, a gente está aqui o tempo todo, estamos lá, temos o WhatsApp para qualquer informação, qualquer detalhe, para conversar com vocês. A gente tem alguns detalhes que a gente falou de clima, né? Mas a gente foi tudo comentando sobre isso daí, se está tudo certo, né? A gente quer falar então a questão, acho que deve ser uma pergunta que todo mundo faz, que é a questão dos valores e a forma de pagamento. Hoje o nosso pacote está custando R$ 4.950. A gente está trabalhando com uma entrada de 30% e o restante das parcelas parceláveis até a data da viagem. Então a gente negociou dessa forma. R$ 4.950, entrada de 30% e o restante negociável. Tá? Então se quiser, não anotou e tal, depois na apresentação a gente manda para vocês também. Nesse pacote ele está incluso nós dois condutores da Quintal de Casa, todas as noites em Cusco, então são 7 noites lá em Cusco, uma noite em Águas Calientes. Vocês viram ali o nosso padrão de hospedagem que a gente decidiu escolher para vocês. Estão inclusas todas as entradas nos atrativos, tudo que precisar de entradas desses atrativos que a gente comentou estão inclusas. A gente tem o assessoramento dos guias locais, todos os deslocamentos dos passeios estão inclusos. O ticket de trem também, ida e volta de Ollantaytambo, então até Águas Calientes, e o retorno também, esse daí está incluso. Café da manhã durante todos os dias, então alguns cafés da manhã são nas hospedagens que a gente vai ficar, alguns são no caminho para as trilhas, então como a Laguna Mantai e a Montanha Colorida, a gente vai tomar um café na atividade, porque como a gente acorda muito cedo, não dá para tomar café na hospedagem, mas eles também estão inclusos. E são 3 almoços também que estão inclusos. No Vale Sagrado, na Laguna Mantai e na Montanha Colorida, os 3 almoços então estão inclusos. Então também é uma alimentação que você não vai gastar nada a mais, já está incluso no nosso pacote. Está incluso o nosso seguro atividade, então um seguro viagem para todos os dias que a gente vai ficar fora. Vai rolar uma camiseta bem legal aí para o pessoal que for com a gente, tem a camiseta também. A gente está com incentivo, como vocês viram aí, que é uma atividade que exige condicionamento físico. A gente está dando 10% de desconto para quem comprou a viagem no Peru, para as atividades de montanha que a gente tem aí na nossa temporada de montanha aqui em Curitiba. Então, depois se alguém quiser também a nossa programação de montanhas a gente manda, mas nós estamos a partir do dia 28 desse mês abrindo a nossa temporada de montanha. E aí começa treino, treino, treino. O pessoal que está já está inscrito no Peru com a gente, já se inscreveu para fazer essas montanhas justamente para treinar e estão ganhando esse desconto. É uma forma da gente poder incentivar vocês aí a fazer esse treino, né? Isso aí. O que não está incluso também é uma coisa importante. O nosso aéreo não está incluso dentro desses R$ 4.950. Mas nós temos uma parceria com uma empresa, uma agência de viagens aqui de Curitiba também, chamada Primeira Classe Viagens e Turismo.
Eles fazem emissão de aéreos, eles vão fazer a nossa emissão de aéreos, a gente está indicando eles estão com um pacote, um valor muito bom para dar toda a assessoria, tanto de aeroporto quanto de compra de passagens. Aconteceu qualquer coisa, vamos torcer, não vai acontecer nada, mas por um acaso aconteceu, nós temos todo esse assessoramento deles. Então, a gente buscou isso daí também por não estar incluso no nosso pacote. Nós temos um parceiro de primeira qualidade aí com a gente, trabalhando. De parceiro a gente tem parceiro aqui de passagem, temos uma empresa muito legal, acho que talvez a melhor de Cusco, que também está dando assessoria para nós de transporte, de guias locais, que é bem importante isso, né, que a gente tenha o país muda, são as normas que mudam, então a gente nunca seria louco de ir lá falar, a gente vai, por mais que conheça, então a gente tem essa empresa lá. São vários suportes, são vários parceiros que a gente tem para que aconteça com conforto e segurança, né, a viagem. Outra coisa que não está inclusa é a questão do translado até o aeroporto, do aeroporto até o hotel, mas lá em Cusco todo mundo pode ficar tranquilo, a gente já deu uma investigada na questão de táxis, é super tranquilo, nós já pegamos quando fomos, super tranquilo, vai gastar em torno de 10, 15, no máximo 20 soles, então vamos lá na nossa taxa de conversão que a gente tinha feito para 1,17, vamos gastar no máximo aí R$25 nesse deslocamento do aeroporto até o nosso hotel no centro de Cusco. Nós também, ali vocês, se quiserem dar uma olhada no mapa, vão ver que é tudo bem concentrado, é super pertinho, é fácil de se achar, não tem erro nenhum. Nossa pousada, como a gente já falou, a 2 quadras da praça principal de Cusco, muito fácil de achar, fácil de se deslocar, e é isso aí. O resto, eu acho que já é subentendido, a questão de alimentação extra, né? O que quiser jantar, deslocamento extra, às vezes quer fazer um passeio no dia livre, o próprio passeio, né? Se quiser conhecer algum museu, alguma coisa assim, aí esses realmente não vão estar inclusos no pacote. Em relação à documentação, um outro ponto que é importante, o pessoal às vezes fica preocupado, putz, eu vou fazer uma viagem internacional, será que eu só posso viajar com passaporte? Não. Quem gosta, né, daquele carimbinho do passaporte, pode levar, não tem problema nenhum. A única questão é que tem que ser com pelo menos 6 meses do vencimento, então tem que dar uma tentada aí como é que está o vencimento do passaporte, mas pode viajar com o RG também. Então, Peru está num acordo com o Brasil, Mercosul, e pode-se viajar com o RG desde que ele tenha sido emitido com até 10 anos da data atual, né? Então, só dá uma olhadinha ali quando que foi a emissão do RG e depois viaja tranquilo, vai sem problema nenhum. Para fazer as inscrições, se alguém quiser pode nos mandar aqui, a gente manda o linkzinho também, mas tem um link de inscrição que a gente pede algumas informações pessoais para conhecer um pouquinho de ti, saber como é que está o teu preparo físico, às vezes a gente até te indica algumas atividades para fazer aqui antes de ir para a viagem, mas é um formulário bem tranquilo. Se alguém quiser, além do pessoal que já mandou ali nas mensagens, quiser a nossa apresentação, a gente manda também esse link de inscrição. E é isso, mas é bem tranquilo de fazer a inscrição aí para viajar com a gente. Isso aí. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente. Na verdade, mandar um abraço geral para a galera. Lembrar que nesse final de semana a gente tem 2 passeios bem legais. Vamos para Corupá no sábado e vamos fazer o circuito selvagem de caiaque no domingo. Além disso, seguimos com a nossa programação normal. Na terça-feira que vem a gente faz também um live aqui, uma transmissão falando do Jalapão, e a gente pretende também aumentar um pouquinho mais essas transmissões, falar de coisas específicas em alguns momentos técnicos. Hoje mesmo a gente conversou de falar um pouco do caiaque, que tem um monte de gente fazendo, a gente na verdade está quebrando um paradigma aí, né? Acho que a gente é a primeira empresa a trabalhar com caiaque em Curitiba e obviamente a gente está abrindo um caminho, né? Então a galera fala, meu Deus, é perigoso, eu quero muito fazer. A gente vai estar conversando sobre isso. Prometemos para vocês em breve colocar aqui caiaque, equipamento, mostrar bastante coisa. Mais uma vez agradecemos ao pessoal que veio nos dar atenção do Peru. Abrimos de novo, né? Caso alguém tenha mais alguma dúvida que a gente talvez não tenha comentado agora, né? Então se tiver alguma dúvida a gente responde e acho que como o Denis falou, agradecer a cada um que veio, prestigiar um pouquinho aí do nosso trabalho.
Lógico, a gente gostaria que todo mundo estivesse presente numa viagem maravilhosa dessas, mas fica o nosso convite, né? Vamos que vamos aproveitar esses paraísos que a gente tem aí na nossa região, no nosso quintal de casa. A gente sempre fala que o quintal de casa é do tamanho que tu quiser, então Machu Picchu está no nosso quintal também. A pergunta é, será que Machu Picchu está no quintal do vizinho ou ainda é no nosso quintal de casa? O quintal é nosso, né? Até a lua... Vamos lá, então. Até a lua é nossa. E bom, então vamos lá nesse quintal de casa andino, cheio de cheiros, de sabores e tudo mais. Forte abraço em todo mundo, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz, pela super assessoria técnica. O Luiz vai dar um oi pra vocês aqui agora. Ele falou que não ia aparecer. Mas olha. Fala, galera, beleza? Cara bonitão desse aí tem que estar, né? Dá o ar da graça nessa imagem. Acompanhei todas as informações por trás das câmeras. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem WhatsApp, mandem inbox no Facebook, no Instagram. A gente vai estar aqui para esclarecer todas as dúvidas. Quem deixou o WhatsApp para pedir as informações vai mandar a sequência também. E a gente vai para o Peru, vai ser uma trip animal. Eu estou muito animado, mesmo que esses dois caras vão conduzir a atividade com vocês. São dois feras, a Quintal de Casa é uma empresa muito séria e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais a trip. Vou voltar para trás da câmera, um abraço. Boa noite, pessoal. Uma excelente noite. Quem for com a gente no final de semana, nos vemos no final de semana. Dali, obrigado.